Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para a nossa quarta aula, né? Nós estamos trabalhando as parábolas de Jesus. Na aula 1, nós verificamos o que são as parábolas, né? Por que Jesus se utilizou, né, das parábolas no seu ministério, como compreender as parábolas a partir de características, né? Nós precisamos entender o contexto bíblico, conhecer a cultura da época, precisamos também entender por que e qual é o objetivo da parábola, quais são os personagens, as personagens, o estilo literário, tudo isso é importante para se compreender uma parábola. Depois, na aula 2, nós trabalhamos a parábola do credor incompassivo, aonde Jesus quer trabalhar e ensinar, né, sobre o tema perdão e também a questão da vingança. Na aula 3, nós falamos sobre o rico insensato, né, para trabalhar essa questão, né, do valor que se atribui aos bens, né, trabalhando a avareza e esse amealhar coisas sem um fim que não seja também o próximo, voltado muito para si mesmo. E hoje nós vamos trabalhar na sessão tão conhecida, né? Achados e perdidos, mas aqui é perdidos e achados, porque nessas 3 parábolas que Jesus trabalha, ele mostra algo que se perdeu, mas que foi encontrado. Então a nossa sessão é de perdidos e achados, que está lá em Lucas 15, mas antes nós vamos orar. Vamos comigo? Senhor meu Deus, nós louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade, aonde juntos nós podemos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigada pelos registros que foram feitos, porque através da Bíblia nós podemos aprender a viver e a viver bem. Meu Deus, a partir dos princípios eternos, dos princípios divinos. Fica conosco, Espírito Santo nos conduz, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui para o nosso estudo, Lucas 15, eu vou começar dizendo o seguinte: para compreendermos, né, as parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós precisamos, né, eu estou sendo enfática com relação a isso, entender a sociedade judaica do século I e o quanto era importante para aquela sociedade fazer uma separação entre os que eram de dentro e os que eram estrangeiros, né? A sociedade judaica, então, muito marcada, né, por essa temática, né? Fazer reconhecer quem pertence, né, ali à sociedade judaica e quem não pertence. Quem são os impuros? Quem são os puros? Né? Como é que esses hábitos culturais, essas restrições alimentares, religiosas, servem para fazer essa separação, né, entre os gentios e classificar aqueles, então, que eram judeus, né, porque seguiam toda a tradição e lei judaica, daqueles considerados gentios, não tão bem vistos assim, e aqueles judeus que de alguma maneira já estavam envolvidos com o mundo gentio. Bem, alguns judeus viviam fora, né, da Judéia e daquela área, viviam em Roma ou em Alexandria, e isso não era, para o judeu local, isso não era bem visto, eles não eram vistos assim com louvor, pelo contrário, sofriam muito preconceito. E muitos desses judeus, né, por estarem fora da região ali da Palestina, eles foram se envolvendo com a cultura, né, dos locais onde eles viviam e foram tomando a sua forma de vestir, o próprio idioma, a forma de alimentar-se, e isso era visto de uma maneira assim muito... é isso mesmo, desse jeito assim, não pertence, tá fora, é impuro, não é um dos nossos. Eles eram vistos assim.
Então isso precisa ficar muito claro para nós, que esse era um dos maiores tópicos de discussão, de debate na Judéia e na Galileia. Porque a introdução da cultura helenista, que é a cultura grega, no judaísmo, vai acentuar ainda mais essa preocupação quanto à identificação daqueles que pertencem àquela comunidade, ou seja, os de dentro. Bem, numa cultura que valoriza a separação, algumas questões se levantam. Quer ver? Primeira questão: como lidar com os que estão mais distantes, ou seja, os gentios, e com os que estão à margem, porém mais próximos, os judeus negligentes? Como lidar com os que estão mais distantes, os gentios, e com aqueles que estão mais próximos, mas são judeus negligentes? Segunda questão: o que acontece àqueles cujas escolhas tornam-os inaceitáveis aos valores dos de dentro? Bem, no capítulo 15, o evangelista Lucas inicia o texto apresentando publicanos e pecadores que estavam seguindo Jesus e que Jesus não rejeita. Quer ver? Diz assim o texto: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Ou seja, eles se aproximavam, ouvia Jesus, mas Jesus não os expelia. E lá no versículo 2 lemos: e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É assim que se inicia então o texto, o capítulo 15, do Evangelho de Lucas. Ok. Quem eram os publicanos? Bem, na aula 2 nós falamos sobre aquele servo, incompassivo, e a gente tratou um pouquinho sobre isso, porque ele é um desses, provavelmente um desses coletores de impostos. Os publicanos eram pessoas que lucravam, colaborando com a dominação romana. Então eles eram homens, que trabalhavam ou que recebiam o direito, de cobrar impostos para o Império Romano. Esses homens eram ricos, Eles compravam, empenhavam recursos, para adquirir esse direito. Eles, então, eram homens que conheciam as propriedades taxáveis, eles registravam tudo, listavam, os impostos não pagos e colhiam os tributos com a ajuda do exército romano. Imagina, Com certeza, a prática desses homens eram totalmente condenáveis, pela comunidade judaica. Eram personas não gratas, Eram muito mal vistos, porque eram judeus que prestavam serviço ao Império Romano. Bem, e quem eram, então, os pecadores, Quem são esses pecadores? Então, aqui os pecadores, esse termo é um termo genérico e a gente vê ele sendo utilizado nos evangelhos pelos fariseus, são todos aqueles que não praticam a lei, são os impuros, são aqueles que não estão envolvidos com a prática, da lei. Eles não abandonaram seus estilos de vida para viver conforme, todos aqueles preceitos e atribuições, de purificação, de normas, e de prática, ok? Então, publicanos e pecadores, que se aproximavam de Jesus para aprender com Jesus, mas Jesus não os excluía, Jesus os acolhia. E por isso ele é criticado, pelos fariseus e pelos escribas. Bem, mas para responder a estas críticas, Jesus então conta 3 histórias, 3 parábolas, E cada uma delas tem um argumento muito similar. Quer ver? Deus
deleita-se em encontrar os que vivem à margem. As 3 parábolas tocam nisso. Os que estão perdidos. Jesus, olha o que ele diz. Deus deleita-se, né? Jesus vai trabalhar isso, em encontrar os que vivem à margem, aqueles que estão perdidos. E assim, provavelmente, Jesus quer despertar, né, naqueles ouvintes, que aqueles que o estavam ouvindo, né, Deus deleita-se em encontrar o perdido, vocês também precisam se deleitar, né, nisso. Né? A comunidade religiosa deve se alegrar quando um perdido é encontrado. Bem, as 3 parábolas possuem, então, uma simetria, né? Algo se perde, alguém se esmera por encontrar, uma vez encontrado aquilo que foi perdido, a comunidade toda se jubila, celebra o retorno e tem uma sequência numérica. 100 ovelhas, 10 moedas, 2 filhos. Então, vamos começar com a parábola das 100 ovelhas. Então, Jesus está recebendo as críticas e, para responder às críticas, ele inicia o texto dizendo: então, lhes propôs Jesus esta parábola. Bem, Jesus está falando para fariseus e escribas, né? Homens que viam a si mesmos como os guardiães das crenças e das condutas certas, né, daquela comunidade. Nos dias de Jesus, os pastores de ovelhas, eles eram admirados, né? Afinal de contas, o grande rei Davi fora um pastor de ovelhas. Moisés também um pastor de ovelhas. Então, o povo admirava, né, o exercício, né, ou atividade do pastoreio. Mas para os fariseus e escribas nem tanto. Por quê? Porque esses homens trabalhavam no deserto. E no deserto eles não podiam, né, cumprir a lei, né, e todos aqueles mandatos, né, de lei aonde eles estavam. Então, por isso, os fariseus e escribas olhavam para os pastores de ovelha com uma certa diferença, com uma certa distância. Havia, então, uma separação. E olha o que Jesus faz, né? Jesus, então, lança uma pergunta. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus, então, faz um paralelo. Esses homens conheciam as Escrituras. Jesus retoma, então, lá aquilo que está escrito em Ezequiel 34. Esse texto, o profeta, ele compara os líderes de Israel a pastores. Então, olha o que Jesus está fazendo. Por quê? O que Jesus está trazendo para aqueles homens? A forma como um pastor cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho, diz tudo sobre a relação que esse pastor, né, ou a sua devoção, né, aquilo que ele devota a Deus está ali implícito. Daí, Jesus, né, começar, qual dentre vós? Chama eles para a conversa. São líderes de Israel, né, e por isso devem conduzir com zelo e cuidado, né, o rebanho, as ovelhas que são de Deus. Bem, para compreender essa história, né, a gente tem que ir lá no contexto cultural da época. É importante nós pensarmos na atividade do pastor, né? Então, o texto diz que ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. É importante dizer que um pastor, ele não trabalha sozinho. Com certeza, ele tem ali colaboradores, ajudantes. E é bem provável que ele tenha deixado as 99 sob o cuidado, né, de um colaborador e partiu em busca da que havia se perdido. Ok? Primeira hipótese. Segunda hipótese, ele pode também ter
pegado essas ovelhas, conduzido-as de volta ao vilarejo, né? Para então, uma vez que elas tenham ficado em segurança, ele então tenha partido em busca dessa ovelha, ok? Então, isso precisa ficar claro, como isso acontecia. Bem, se ele leva de volta essas ovelhas para a comunidade, para o vilarejo, toda aquela comunidade já sabe que uma ovelha se perdeu e que aquele pastor saiu ao seu encontro. Por quê? Porque o retorno dessa ovelha vai ser celebrado na comunidade. Não é uma alegria apenas do pastor, né? O encontro daquela ovelha, ela é algo tão maravilhoso que isso será celebrado, festejado junto com a sua comunidade, o vilarejo em que esse homem vivia. Ele reconhece o valor da ovelha perdida, mas ele também reconhece o valor daquelas que ficaram, porque se ele deixa aquelas 99 ovelhas sem um pastoreio, aquelas ovelhas com certeza seriam então dizimadas, porque afinal de contas elas estão no deserto. Outra coisa importante de se dizer, né, é que o pastor, quando ele sai em busca dessa ovelha, ele se arrisca. E uma vez que ele encontra, porque a gente não está falando, né, de planície, a gente está falando de deserto, né? Então, e aquela região é uma região cheia de vales, vales profundos, muita rocha, lugares perigosos, ladrões, predadores. Então, ele está, né, colocando a sua vida em risco. E quando ele encontra essa ovelha, diz o texto, né, que ele coloca a ovelha nos seus ombros e vai para a sua comunidade, vai para o seu vilarejo. A ovelha pesa em torno de 30 quilos. Então, imagina o esforço desse homem, né, em resgatar esta ovelha. São 30 quilos no ombro e muito desafio para romper com todos os perigos do deserto. Então, ele encontra a ovelha e diz lá no versículo 5, põe-na sobre os ombros com alegria. Não é com pesar, não é se sentindo explorado, ai que ovelha pesada, ai que ovelha rebelde. Não, com alegria. E quando ele chega ao vilarejo, diz, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha que coisa linda! Todos deveriam alegrar-se com o pastor, né? Por quê? Porque eles já haviam tomado conhecimento das circunstâncias que envolvia aquela ovelha. Então ele se alegra e ele convida todos a se alegrarem com ele. Ao contar essa história, Jesus ressalta o interesse de Deus nos perdidos. Aqueles que estão à margem, Deus é o pastor, não é assim? Lá no Salmo 23, o salmista declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Aqueles fariseus e escribas estão familiarizados com esse texto. E esse pastor, que é Deus, está em busca das ovelhas perdidas de Israel. E assim termina, né, a parábola. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está dando o seu recado, não é assim? E ele já emenda em outra. Ele não faz pausa. Jesus já emenda, né? E não necessitam de arrependimento. E segue. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Jesus já emenda. Agora imagine, Jesus, ele não só compara os fariseus a pastores ao contar a história da ovelha perdida, agora ele conta uma história sobre uma mulher e suas moedas. O paralelismo, né, encontrado aqui nessas parábolas, né, apontam para um pastor. Quem é esse pastor? Deus. Né? Então, um pastor
perde uma ovelha de um rebanho de 100 e a procura até encontrá-la. A metáfora que relaciona Deus ao pastor é bem conhecida, né? A gente até citou aqui o Salmo 23. Mas metaforizar Deus na imagem de uma mulher deve ter sido, assim, um choque. Deve ter deixado aqueles fariseus atordoados, né? Pensa, imagina isso, olha. Bem, então, se nós pensarmos, né, na cultura, né, da época, essa mulher é uma camponesa. Ela vive em uma casa humilde, é uma mulher que provavelmente cultiva o seu alimento, produz as suas roupas, ela é uma estilista da época, né? Produz as suas próprias roupas. E essa mulher tem 10 moedas. Nossa, imagina, dinheiro nessa época é algo muito raro. E essas moedas têm grande valor. Alguns estudiosos dizem que isso seria uma espécie de um cinto, né? Ou de um penduricalho que se colocava assim na cesta, como se fosse uma aliança de casamento, né? Então, essa mulher estava compromissada com um noivo. Alguns dizem isso. Outros dizem que poderia ser uma reserva mesmo para tempos de crise. E, geralmente, essas moedas eram guardadas em saquinhos, né? De couro, e elas levavam junto a si essa preciosidade. E ela perde uma dessas moedas. Então, diz o texto que ela vai em busca dessa moeda. Então, pensa numa casa pequena, sem janelas. Janelas e vidro eram, assim, para as pessoas muito abastadas. Então, é uma casa sem janelas, pequena. Só tem uma entrada, e por essa entrada é que entra algum tipo de iluminação, que é a porta. O chão é de barro, ou seja, muito empoeirado. E até hoje, né, arqueólogos, né, que pesquisam sítios, né, dessa época, desse lugar, eles encontram moedas, né, assim. Essas moedas perdidas. Olha que coisa interessante. Mas diz o texto que essa mulher não se dá assim por vencida, né? Ela perde, mas ela acende uma lamparina, uma candeia e varre. E eu imagino essa mulher varrendo cada cantinho, né, daquela casa empoeirada, naquele chão batido, até encontrar. E quando ela encontra a moeda, tem festa de novo. Olha o que ela faz. Ela chama, né, ela reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aquela mulher vasculha centímetro por centímetro da sua casa e encontra aquilo que lhe era tão precioso. E ela se alegra E ela se alegra com as amigas, tal qual o pastor de ovelhas se alegra com a sua comunidade por ter achado a ovelha perdida. Essa mulher também propõe, né, uma festa, uma celebração. Aquele acontecimento, achei a minha dracma perdida, vira assim uma novidade no vilarejo e por isso é celebrado, né? Então Jesus propõe aqui uma segunda metáfora para o perdido, né? Era uma ovelha, agora é uma moeda. Ambos têm valor, ambos agregam valor. E Jesus espera, então, que os seus críticos, quais são eles? Os fariseus e escribas, né? Pensem nas moedas perdidas que ele encontrou entre os pecadores de Israel, porque eles buscam Jesus e Jesus, né, come com eles, fala com eles, prega para eles, ensina aqueles homens, né? Então, os estrangeiros, os de fora, não devem ser deixados de fora. Eles devem ser acolhidos, devem ser trazidos para dentro, para a comunidade judaica, porque eles precisam ser restaurados. E aí Jesus termina a parábola dizendo: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende. Jesus não deixa os fariseus respirar, igual eu fiz com vocês agora. E ele já emenda na próxima parábola. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, pensando na simetria entre as histórias de Lucas, né? Aqui, Lucas 15, 100 ovelhas tornam-se 10 moedas, 10 moedas tornam-se 2 filhos. Nessa história, essa história é uma história complexa, né? Porque é a história de um filho que perde-se no estrangeiro. E sua recuperação é celebrada. Quando ele retorna, ele não é excluído, ele não é separado, ele não é posto à margem, ele é restaurado à família. Então, temos a primeira parte da parábola. E a segunda parte é mais surpreendente ainda, porque existe outro filho. E ele também vai ser mencionado. Então, essa segunda parte da parábola, quando Jesus fala, né, do filho mais velho que fica na casa, com certeza deve ter feito os seus críticos pensarem muito, né? Então, a história é bem conhecida e ela conta, então, do filho que não se extraviou, né, do rebanho, ou que se perdeu lá na poeira da casa, mas ele rompe o relacionamento com todo o vilarejo. Ele não só rompe com o pai, ele não só rompe com o irmão, ele rompe com toda a comunidade, né? Porque é diante da comunidade que ele vai expor e insultar esse pai publicamente. É um filho que exige a herança de um pai que está vivo, né? É um filho que dá a entender que ele deseja a morte desse pai, né? Porque as heranças são partilhadas quando o pai morre e não quando o pai está vivo, né? E essa atitude dele é uma atitude passível, né, de punição, até que ele aprendesse a honrar o pai. Mas, diferente disso, né, o pai aceita o pedido do filho. E diz assim o texto. E ele repartiu os haveres, né? Ele repartiu aquilo que havia sido pedido. Passado não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, olha bem, imagina, não se vende propriedades de um dia para o outro, né? Não se vende. Então, numa aldeia, né, se nós pensarmos aqui na Palestina, provavelmente esse pai não tem dinheiro em mãos suficientes para entregar ao filho. A riqueza, ela está investida em quê? Está investida em terras, em construções, em animais, em ferramentas. E para entregar a herança àquele filho, ele teria que vender suas posses no vilarejo. Tudo muito rapidamente. Dá para imaginar os comentários, os burburinhos, né, correndo solto? Nossa, por que será que ele está vendendo? O que será que esse filho fez? E se os jovens de outras famílias fizerem o mesmo? Né? Porque assim, não é só a honra do pai que está sendo ofendida, mas a honra de toda aquela comunidade está sendo ofendida em seus valores. É isso, né, que esse filho está fazendo. O caso é muito sério, né? É muito vexatório. E vender propriedades requer o quê? Negociações. Né? Por quê? Numa negociação você quer ter o quê? Um preço justo por um bem. Mas esse jovem vende tudo rapidamente. Ele ajunta tudo e parte. Né? Com dinheiro na mão, ele vai para o mundo gentio, porque diz o texto que ele vai para uma terra distante. E aí ele ofende pela segunda vez a sua aldeia, então, né? A sua comunidade, o seu vilarejo. Diz o texto que ele desperdiça todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada.
Então, se nós pensássemos num jovem agora, né, da contemporaneidade, imagina ele gastando isso, né, nas festas, nas boates, com carros, muitas mulheres, né, como se o dinheiro jamais fosse acabar. E é isso que ele faz. Ele gasta a herança toda em entretenimento e abre mão, assim, do apoio da rede familiar, da rede daquela comunidade, né? Mas o dia mal chega. E diz o texto que a fome se estabelece e varre toda aquela região. E a crise recai sobre cada vilarejo daquela terra distante. O jovem não tem mais uma família, ele não tem uma comunidade para que o pudesse ajudar em meio àquela crise. E aí ele recorre a um homem pedindo-lhe um emprego, e esse homem oferece, né, a ele algo que provavelmente ele, né, não se aceitaria. Imagina, esse jovem é estrangeiro, né, ele é judeu numa terra estrangeira, ele tem um sotaque? Ele tem lá, não tem como negar, né, a sua origem. E aí o que esse homem faz? Oferece a ele, então, para que ele fosse trabalhar, né, na pocilga, né, no chiqueiro, alimentando porcos. E a gente sabe que pelas leis, né, judaicas de pureza, né, o porco é um animal imundo. E esse jovem não só vai trabalhar alimentando esses porcos, mas ele vai, inclusive, a fome é tão grande que ele vai se alimentar daquilo que esses animais comiam. Então, imagina um cenário, que quando a gente fala isso, fica assim, meio assim, fantasiado, fica meio romântico, mas a situação dele é trágica demais. E imagina quem está ouvindo. Esse jovem é totalmente impuro, né, sob muitos aspectos. Olha o que Jesus está, né, complicando a história, né, para que eles entendam quem são esses pecadores e quem são esses publicanos. Quem são aqueles que estão dentro e qual o valor também daqueles que estão fora. E diz aqui que no texto que a gente liu, que ele vai pedir ajuda, né, vai pedir emprego, o verbo utilizado aqui aponta que ele mendigou. Então você imagina que em tempos de escassez não há esmolas. E é quando ele cai em si, porque ele está numa situação paupérrima. E ele lembra dos trabalhadores da casa do pai. E ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele faz esse pedido, né, ali no texto, o termo, a palavra utilizada para trabalhador, aqui não é doulos, né? Porque doulos é aquele trabalhador que está trabalhando na casa principal, na casa do dono, na casa do pai. Esses servos, doulos, eles comem da cozinha, né, do pai, e eles beneficiam-se do status do pai. Mas ele está reivindicando ou pedindo um trabalho, né, um trabalho assalariado. Ou seja, pai, me dê um trabalho, né, eu quero ser um trabalhador teu, assalariado, né, porque é o que lhe cabe, porque ele já sabe que não pode ser restituído como filho com todos os seus direitos. É isso que esse jovem está pensando. Bem, você imagina esse jovem chegando ao vilarejo, né? Imagina, crianças correndo, a vida naquela comunidade e as notícias correndo, né? Olha, fulano voltou. E todo mundo aguarda com expectativa a atitude daquele pai. E diz o texto que a atitude do pai é inesperada. O discurso que o filho havia já organizado na sua mente nem é proferido, porque diz o texto que o pai corre
ao encontro do filho. Se lança, né? Lança-lhe, né? Se lança no pescoço dele e o beija. Gente, esse pai se expõe nessa comunidade. Um homem rico, um homem, né, com bens, um patriarca, ele jamais corria em público, jamais. Mas ele não socorre, né, em direção àquele filho. Ele o abraça, o beija, chama um dos seus trabalhadores, um doulos, e diga: veste ele, traga o anel, traga o manto, né? Porque este filho vai ser restituído à família. Traz sandálias, porque os escravos andavam descalços, os filhos não. Então, imagina essa cena, porque isso acontece enquanto ele ainda está do lado de fora. E aí promove uma festa. Manda trazer o bezerro cevado, né? Porque esse filho está sendo restituído, ok? Bem, nós poderíamos, né? Jesus poderia fechar a história aqui, né? A restauração é pública, o perdão é coletivo, a celebração é contagiante. A ovelha voltou para casa, a moeda foi achada. Mas Jesus, né, vai continuar falando. É como se Jesus quisesse que aqueles escribas e fariseus pensassem o seguinte: o que aconteceu às 99 ovelhas que ficaram? E o que aconteceu às 9 moedas? Qual deve ser a atitude daqueles que permaneceram na casa do Pai e que jamais se perderam e que se julgam justos? Essa é a questão. Bem, na antiguidade, né, na cultura judaica, o filho mais velho, nós até vimos isso, né, na última aula, na aula 3, ele tem direito a uma herança dupla. Ele tem direito, né, a 2/3 daquela herança. O filho mais velho tem muitas responsabilidades. Ele não tem só direitos, né, de receber porção dupla. Ele tem muita responsabilidade. Ele administra os bens. Ele é quem vai cuidar dos seus pais na velhice. Ele trabalha e trabalha muito. Então, tem direitos, mas tem muitas responsabilidades, tem muitos deveres que envolvem este filho. Então, imagina, ele é um homem, né, de grandes responsabilidades, com pouquíssimo poder. Essa é a condição do filho mais velho. O irmão mais novo gasta a herança, diz respeito ao pai, enquanto o mais velho está ali trabalhando. E quando esse filho retorna e é restituído, o filho mais velho está onde? No campo. Então, tudo acontece na casa enquanto ele está cuidando das coisas do pai. A casa está em festa e ele não sabe de nada. Até que um empregado se aproxima, né? Porque o som está chegando, ele está vindo do campo, o som está chegando. Que festa é essa? Como assim? E um empregado chega e conta para ele o que está acontecendo. Olha, aquele teu irmão voltou, seu pai botou roupa nele, está lá todo aprumado, bezerro cevado. O bezerro cevado era guardado, assim, era um bezerro da família, guardado para uma grande ocasião. Imagina que nesse tempo não se comia carne dessa maneira, né? Porque carne era uma coisa muito cara. E o bezerro cevado, então, ele é morto, né? Um grande churrasco acontece, não é só para a família, é para toda a comunidade. A comunidade está em festa. E imagina que esse jovem, né, que era um administrador junto, né, com o seu pai, ele não foi convidado à discussão de como se deveria, né, fazer essa festa, como é que esses custos seriam pesados, né? Vamos matar o bezerro ou não? Ele fica com muita raiva, porque o pai não disciplina o irmão. No contexto também cultural, numa festa, o filho mais velho, ele era o anfitrião. Era ele quem recebia os convidados, era ele quem fazia
todas as honras. O filho mais velho era aquele filho que dava muito orgulho ao seu pai, né? Mas a sua ausência é notada. E aí, o filho mais velho insulta o pai também. Ele também o envergonha, porque do lado de fora da casa ele declara: não vou entrar. Isso aqui sou eu falando, né? Eu não concordo com isso. Está lá no versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai... Olha o movimento do pai, que novamente sai da casa para ir ao encontro do filho, procurava convencê-lo a entrar, né? E ele desrespeita o pai na frente de todos. E ele diz: faz tantos anos que te sirvo, né? Eu nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Essas são as palavras dos próprios fariseus, né? E Jesus espera que essas palavras ressoem em seus ouvidos. E o pai responde, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. E quando, né, é utilizado essa palavra, filho, a palavra em grego aqui é teknon, que significa menino, ou seja, meu menino. Esse filho crescido é seu menino. E o comportamento do menino, do garoto, da criança se manifesta ali. Ele está lá, fazendo pirraça do lado de fora, né, com esse pai. Bem, ele é convidado a celebrar a reconciliação, o seu irmão ainda é seu irmão e seu lugar é reafirmado, mas ele não aceita. Sua raiva não é transformada em alegria. Ele é deixado, então, do lado de fora, né? Ele está pasmo com a atitude do pai e a gente nunca ficou sabendo se ele entrou para a festa e celebrou, né, aquele retorno, aquele achado, aquela restauração. Então, a crítica dos fariseus a Jesus é simples. Os justos deveriam estabelecer fronteiras, distanciar os impuros de si mesmo. Aceitando pecadores, aceitamos seus pecados. Isso está na cabeça, né, ali dos fariseus. Mas Jesus nega isso. Ele nega essa premissa. Jesus sabe que esses pecadores nunca seriam bons o suficientes para serem aceitos dentro da comunidade. Por isso, eles precisam ser resgatados, achados, para que então possam ser celebrados e restaurados. Então, aplicando, eu quero, hoje, né, nossa última aula, eu quero deixar 3 perguntas, né, como uma aplicação dessa parábola para hoje. O que eu tenho a ver com isso? É para você pensar, tá bom? Então, a primeira pergunta é: será que o nosso zelo religioso tem afastado aqueles que Deus quer achar através de nós? Será que eu sou tão zelosa, né, pela religião, pelos preceitos, que eu afasto aquelas pessoas que Deus ama e quer encontrar? Pensa aí. A segunda pergunta: nós temos amado os perdidos como Deus ama? Pensa. E a terceira pergunta: nós estamos dispostos a perdoar e a celebrar a reconciliação desse perdido com Deus? É isso. É para você pensar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom ter estado com vocês nessas 4 semanas e até a próxima. Deus abençoe você.